Agora chegou um cara com Agora, falando de futebol... Agora, estilo. Não, futebol não é tanto, mas o estilo é diferente. Né? Esse é... Você tá doido. Ei, tem um negócio que eu vou falar. Fica em pé ali na frente da câmera. É, eu também acho que tinha que... Mas, moço... Não, mas não é de costa, é de frente lá. Não, se a lei... Você não viu pescando ainda, calma. Ah, será, Geraldo? Ó, revólver e malícia quem tem carrega. E você... Você contou tá pro pessoal que você tá falando que tá jogando pádel ou não? Eu já falei pra você. Ei. Aqui tá um corretor de Caraca. casa de Alphaville, dama, e ali de Vou chácara. largar de De chacareiro. chacareiro. Não, sabe o que os caras falaram? Cunhado, hein, velho? Se a Lei Maria da Moda pega você, é grade. Só lembrando. Maria da Moda? Eu ia estar bem vestido se eu tivesse com chapéu, né? Não. Eu só Aí, ó. não tenho culpa de ter andado muito Não, pneu murcho. você tá Aí, ó. doido, cara. Mas, moço... É que o chapéu não cabe nele, mas o resto tá tudo certo. Não cabe no Betinho, em mim não cabe fácil. Moçada, estamos tendo a honra aí de receber no nosso bate-papo aí, William Xavier. Nós lembramos do assunto do futebol aqui. William Xavier é um ex-jogador profissional rodado aí, conhecido. Jogou em vários clubes importantes, inclusive Série A, que a gente conhece. Mas essa resenha, esse bate-papo, eu vou deixar para ele. Seja bem-vindo, meu irmão. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite, né? Agora Boa noite. Sim, os caras gostam de resenhar antes da gente chegar, os caras Boa ficam noite. zoando. Já, antes de entrar, os caras já chegam dando pedrada, né? Foda. Mas, Danilo, tô vendo o começo aqui desse podcast, estive no primeiro dia quando foi o lançamento. Achei muito bacana a sua ideia, né? De reunir pessoas de segmentos diferentes, todos conectados com Estrela. E o Podcasts, eu acredito que uniu bem essas pessoas. Todo mundo muito gente boa, alguns muito mentirosos, né? Né? Não olha pro João, não olha pro João. Mas eu fiquei muito feliz. Em 2004, eu estava no Novos Estados ali, sou natural aqui mesmo de Campo Grande, assistindo os jogos do Flamengo, sou flamenguista, hoje eu posso falar tranquilamente, sou flamenguista, antes eu não podia Então falar. toca aí. É nóis. Mas não jogo pádel. E Eu não jogo vôlei, nem beach tênis. E aí é interessante porque eu tava ali torcendo, vendo quem não vibrou com o Romário quando voltou pra seleção brasileira, Sim. depois até mesmo jogando no Flamengo, não importa que jogava no time adversário, a gente tava torcendo porque gostava do futebol dele. E aí no outro ano eu tenho experiência de estar sentado no mesmo vestiário e entrando em campo pra jogar futebol com ele. O sonho de criança sendo realizado. Isso pra mim já valeria muito a pena, né? Mas eu tive a felicidade de conhecer muitos amigos, tanto durante o futebol como depois também. E compartilhar um pouquinho, né, dessa história aí com os amigos é sempre legal. E dentro da realidade do futebol com o William, a gente costuma dizer que, igual a gente estava falando sobre a música, chega uma hora que a gente não consegue mais. Ou vai, ou não vai, ou a saúde interrompe, né? Saúde, as lesões, o dia a dia do futebol é uma coisa bem E o futebol é pior, Cara, né? o O futebol é pior. agressivo, pô. Já foi cotado como mais agressivo que o próprio MMA. Explica pra ele. Não, eu Explica concordo, pra você ele. acha? Por que eu tô Cotovelada falando? na cara, joelhada. Não. Ficou Pelo doendo. período. Ah, pelo período, sim. Pelo período que você tá... O lutador luta aí seus 4, 5 anos, o jogador... Não, o lutador faz 5 rounds de 3 minutos, ou se eu não me engano, menos um pouco, de 3 minutos. A chance de ele lesionar uma coisa grave que vai acabar com Você viu a carreira dele... Você viu no chat GPT isso daí? Pesquisei, né? Não, vou deixar quieto, não achar batata esse negócio aí, não tem como, cara. Pesquisei pra falar. Pesquisou. Não, futebol. E também, inclusive, já fiz parte. O que você acha, Giroto? O que você acha? Olha lá, Fala aí ó. pra mim. Depois... Futebol mais violento que MMA. Eu achei que quando você Rapaz, falou isso aí com o João, eu ia falar assim, por isso que eu fui pro beach tênis. Eu não Explica pra jogo ele. beach tennis, caralho. Não, eu joguei vôlei. Ô, William, Futebol é você uma que é um coisa profissional muito da Fica área. menos. Primeiro eu quero apresentar meus amigos aqui. O Giroto, você conhece o Giroto ou não? Atacante, joga demais. Pescador que se aventura no futebol. O que manja mesmo é... É que eu fiz também o caminho contrário. Sou bom de pesca, futebol mais ou menos. Então tem que levar ele pra, E aí pra, tem pra ver se de essa perto. turma aqui que canta há mais de 30 anos, só. Eu gosto muito de futebol, nunca aprendi a jogar. Mas eu tanto gosto de futebol que eu tive uns campos de futebol muitos anos atrás. Verdade, joguei Não sei se você já joguei jogou nos lá campos no do- Green Hall. Joguei nos Putz, campos verdade, lá Betinho. na- Eu É construí uns campos com grama bermuda. É construí- verdade, eu tentei fazer uma coisa num nível bacana, assim, pra amador.
E assim, eu acho que foi bem legal. Né? E, na verdade, Giroto jogou lá, não sei se você Bertinho, jogou ele lá. tem Legal. esse lado Pequenininho, mas empresário legal. Joguei umas 2 vezes lá. aguçado, né? É verdade isso aí, cara. Hã? Não, eu tô falando que tudo que você faz Não, eu voltado gosto, pro negócio diferente. eu gosto de fazer coisa bem feita. Quando eu fui Verdade. construir esses campos, eu falei, cara, tem uma grama que ninguém tem, a grama bermuda. Vamos falar da grama. Ah, tal, é a grama que tem no Morumbi, a grama que tem em alguns estádios. Falei, por que essa grama bermuda? Que ela era uma grama fininha, que ela dava um acabamento muito legal, dava uma cobertura Parecia um bacana. tapetinho lá. É. Pô, Aí você fez lá no eu natural. fiz 3 campos e, poxa, Mas não tinha, bastante profissional. não tinha um jogou. sintético lá? Quase acabou o O casamento. Giroto tá questionando isso. Não, aí. eu tô pensando que quase acabou o casamento do meu tio, que eles fecharam às 5h30 da manhã de lá na segunda. Tinha sintético lá? Não, Só é L. grama mesmo, bermuda mesmo. Meu tio fechava. Irrigação. Não, Na a verdade, gente. Aí, o intuito era os campos de futebol. Só que aí, cara, a resenha era maior do que o futebol. Tudo acabava em pinga. Tudo né? acabava sempre. Aí sempre tinha um gaiteiro, sempre tinha um violonista, sempre tinha. Por isso que eu falo que Esse é o perigo. porque a música é sempre junto com o futebol, né? Principalmente o sertanejo, e o samba, né? E o pagode, é sempre com os jogadores de futebol. Exato. Então lá sempre virava festa. Dia bom, né? Segunda pra jogar bola. Segunda, o Giroto foi muito lá. Né, João? Porque ninguém anotou quantos casamentos terminaram. Terminaram também nessa época. Eu não comecei de futebol, cara. Você é assim, acho. Mas nunca jogou? Seu forte Mas você não tem sempre perfil foi- nenhum. Sempre foi o Mas beat, né? Esse é não tem menos perfil. bruto que o MMA, mas é bruto também, né? Mas eu acho. Ô, João, você não tem perfil e eu acho que você... Ah, você tem perfil. Eu Não, tenho calma. perfil. Deixa eu dar minha opinião. Tá, fala. Você não tem muito perfil pra futebol e tem também jogava vôlei, irmão. e tem também aquele lance que você jogava vôlei e o vestiário do vôlei é diferente do vestiário. É. Alguns é autorizado, umas coisas, mas não vamos entrar em conta. Tá bom. Ó, deixa eu voltar pro meu amigo lá. O futebol é relacionado à estrela. Vamos iniciar lá. Eu ia deixar esse bate-papo pra nós, Giro, quando a gente reunir a turma lá e fazer aquela resenha. Mas eu volto de novo sobre o assunto. O futebol da estrela, irmão, começou com amistosos. Amistosos. Vamos jogar contra autopeça, vamos jogar contra clientes, vamos fazer um... Você tem um time de futebol na tua empresa? Tem. Então vamos juntar todo mundo e jogar. Isso é muito bacana. O que aconteceu? Não, é bacana demais, ainda mais pra interação, pra você Fora juntar. as brigas, né? Porque sempre Tem briga, tem, uma- porque se você colocar o futebol pra você jogar com o intuito de ganhar, vai ter briga. Vai ter briga. Você tem que. Não adianta a gente falar que é um esporte perigoso pra você não levar a família. Não, irmão. Ninguém quer você perder, né? assiste futebol televisionado, se o cara não tirar a câmera, você vai ver um quebra-pau lá. É de quem quer ganhar, é o calor da emoção, mano. É o calor da emoção. É a disputa. Então, é a disputa. Então, o que eu penso? Começou nos amistosos. Amistosos que não é muito amistoso, porque tinha, né? Mas é amistoso. Desses amistosos, a gente começou a ganhar os amistosos. Só ganhar, tal. Aí tive 3 colaboradores. O Elder, que é o Robinho, mais conhecido como Robinho. O Wesley, que é o Garga, o apelido dele. E o Wanderson, que é o Dedé. Os 3 entraram junto na empresa. E eles entraram sabendo que a gente fazia amistoso. E nesse período a gente tinha parado. Aí o que eles falaram assim? Pô, mas sempre ouvi falar que tinha jogo, tal, moagem, e depois vocês tomam uma cerveja e tal. E não tô vendo nenhum aqui, tô quase 6 meses aqui, não fomos nenhuma. Eu falei, não, vamos marcar. Aí fomos indo, cara, fomos indo. E o Giroto vai falar uma coisa pra você, pra nós aqui. Um jogador, ele chama o cara pra jogar, tipo assim, vamos lá tomar uma cerveja, lá o pessoal da autopeça vai. E aí, por quê? Por causa disso, mesmo sendo amistoso, o cara quer ganhar. Então não ele tem- é 3, eles são 3. A gente era 30. Ele falou, vai 27 pé duro. Nós vamos deitar em cima dele. Não, vai 27 pé duro na empresa que eu Na tô, empresa, que eu no tô mesmo trabalhando. time, é. Porque o nosso amistoso era promovido por mim, mas os 3 jogavam. E eu vou falar uma coisa pra você. Você pode fazer o que você quiser. Você pode jogar em empresa, pode jogar em tudo que é lugar. Agora, juntou o boleiro, fez uma reunião ali de 3, levou uma coça, que seja amistoso, aguenta. Você acha que o grupo de tocada, de música é moagento? Você acha que o grupo de pesca, ele sabe que ele tá nos 2? Ninguém aguenta o grupo de bola, moço, de futebol. A resenha é A pesada. gurizada é pesada e não tem dó, não Eu tem... gosto mais de vôlei. Piedade. Vôlei mais delicado, o pessoal conversa, dialoga. Aí, dentro desses diferente, amistosos, William, O povo mais educado. dentro desse Mais meio delicado, aqui, mais conceituado. Outro nível, irmão. a gente foi conhecendo bastante jogadores que queriam também vir participar e tal.
E aí teve um dia que a gente falou assim, vamos colocar num campeonato, porque eu acho que a gente já tá bem, cara. A gente tá ganhando, tá participando, tá jogando com alguém, tipo assim, pessoas diferentes e tá competitivo. Vamos colocar num campeonato. Colocamos um campeonato, ganhamos um campeonato, invicto. Aí me deslumbrei, né? Porque eu não me deslumbro quase, né? Ô, Danilo, mas deixa eu te falar um negócio. Você é um apoiador da cultura, apoiador do esporte, você gosta de mexer com isso. Você é esportista? Porque eu escutei, não foi de você, não, eu escutei de um outro menino lá no. Foi do Diego. O João começou a falar e falou, O vixe. Danilo falou assim, cara, joga bola. Eu falei, sério, joga bola. Você joga bola mesmo? Mas muito. Joga bola, assim, não é correr atrás de você, joga bem. Não, você já errou pelo esportista, porque o esportista é o que pratica esporte. Sou atleta mesmo. Não, Só que seria- eu sou um atleta não seria reconhecido. o desportista, né? Eu sou um o atleta esportista é- não reconhecido. Reconhecido pela família, pelas pessoas que me conhecem, mas clube assim nunca viu. Como cantor ou como esportista, quem é você? Ah, eu vendo muita peça. Saiu bem, saiu bem. Você é uma máquina, cara, por isso é tanta arma. Saiu bem, saiu bem. Mas os guris falaram, cara, pior que o Danilo. Eu falei, mas cara, é que eu não falei com as palavras que eu vou falar aqui, que eu falei assim, o Danilo, meu irmão. Eu falei pra. Falei, não foi assim? Aí você fala do Danilo, meu irmão? Danilo, meu irmão, foi o cara que joga bola. Eu falei, cara, não, joga bola. Eu falei, não é possível, você tá puxando o saco dele. Eu falei, não, ele joga bola mesmo. O gordinho lá, ele mexe o corpo dele lá. É verdade, que massa isso. Pô, me surpreendeu. É igual o Giroto, falar que o Giroto joga bola. Cara, É, eu o jogo. Giroto é O outro Giroto é cara com esgualepado. alepadão grandão, parece uma siriema. É, grandão, é igual Eu falei, você, não joga Betinho. nunca. Não, você imagina o João jogando vôlei com essa altura, né? É, mas o. Mesma coisa que eu penso de você pensa de mim, cara. Você tá me tirando? Você no mínimo, é levantador. João, né? Ô, João, O João agora... jogando vôlei deve ser igual eu cantando. Levantador. Não, mas deixa eu Tá falando falar. de vôlei ou futebol? Ei, Não. ô, João, tá Não, esse lá, assunto falando aqui de de vôlei vôlei. Cara, você jogou vôlei mesmo? Profissional. pô. Jogou. Então, veja bem. Como que... Na fronteira. Não, aí esses tempos atrás ele me chamou. Betinho, tem uma turma de vôlei que, cara, pensa Não, dá pra numa falar? turma gente boa. Não. Falei, tá bom. A resenha também do vôlei. A gente Eu tem joguei que no falar de Master, esporte. Master Campo Grande. Master não. Master é de velho, cara. Sim, mas eu sou novo. Mas você... Eu só tenho cara de novo. Mas irmão. você, então você começou a jogar agora, faz 5 anos. Pra quê? Vai deitar, cachorro. Então, deixa eu falar. A resenha do vôlei é muito boa. Eu não posso falar aqui, senão eu vou ser cancelado. Vamos mudar de assunto? Continua. O que nós vamos falar mais? Nós estamos falando de esportividade. Nós estamos falando da onde a gente... Não importa que Não. esporte você pratica. É importante que você faça algum tipo de esporte, que você se movimente, porque isso é bom pra vida do velhinho já. Todo mundo tem É, mas não faça esporte que machuca, porque eu fui tentar jogar futebol, tive uma pubalgia, vocês sabem o que é pubalgia, Betinho, você- e não consigo mais jogar. Você é diferenciado, Aonde no irmão. corpo, par do corpo humano que é esse pubaldia? No pubs, né? É pertinho. É, mas é a dor, Que vou que é falar... estranho? vou- Se vou descer, falar- se descer é pompa perigoso, gira. tá? Não, Sexologia, falou ele. Se descer é Se perigoso. descer, eu tô viu? fora. Perigoso. É, Pubaldia? É, essa é, informação. bobagem. no povo, se Atrás é descer- ecologia, né? Que fica. Rapaz, Ecologia. mas a gente tá falando de futebol aqui, a Dói pubalgia é uma lesão seríssima, Dói que o Kaká, Quem que teve, Kaká do São Betinho? Paulo teve pubalgia. E o futebol do Betinho era muito parecido. Que Cara, referência. Cara, deve ser... Não, eu e o Kaká nós jogávamos mais referência, parecido. Kaká do São Eu Paulo. falei que era pubologia, era pubologia. lesão. Pubologia era diferente, irmão. Lesão com Eles nervo. falaram vampiro, outro cara, né, cara? O Kaká, Betinho. pô. Betinho. Nervo inflamado, Uai. dor e tudo. Não, você tá louco. Vocês nunca tiveram uma lesão dessa, né? O cara anda devagar, porque... Você tá louco. Porque já cara. tive pressa e leva esse sorriso porque já chorei demais. É, abaixo do abdômen. É. Então dói muito. É uma lesão terrível. Você que tem uma cautela e uma elegância pra Cara, se até pra expor falar, né, e cara? pra apresentar. Aí, você vê como que é o amadorismo? Tô sem graça de falar perto. Eu queria que você explicasse o que é esse bogalogia que ele teve. A Pubalgia, pubalgia. Pubalgia é o pubis é um músculo que fica ali, pra falar mais claro, entre o umbigo É. e o amigo lá embaixo. Sim. Na verdade, parece que o João Haroldo, grosseiro, da forma grosseira que ele fala, joga futebol e o William vôlei, né? Na verdade, né? No final das contas, né? Porque É intelectualzão, cara? né? Intelectual, demais, cara. Poxa, né? Fala Escuta bem. só, é porque eu tive que treinar muito, porque a música é terrível, cara. E quando eu tava começando no Atlético Paranaense, foi bem na época que o Tradição tava estourando pra aquele lado de lá. Então os caras estavam em Curitiba direto, era camarote direto, vem pra cá e traz o pessoal, aí chegava, poxa, de mulher não precisa falar em Curitiba, né? Perigosíssimo lá. E eu tive que cuidar muito pra não estragar a carreira nesse tempo. Sim. Porque era noite o tempo todo, festa Sim. o tempo todo. E aí eu saí de lá e fui pro Rio de Janeiro. Aí piorou, parece que piorou. você- Você vai- Saiu do fogo no inferno. Não, mas eu foquei. Aí lá eu foquei
graças a Deus aí andou. Mas a música, ela anda muito colada com o esporte. Colado, não tem Eu acredito jeito. que é por conta da coordenação. E o cara que tem essa aptidão pra música, ele normalmente ele tem uma aptidão aí pro esporte, seja pro futebol ou pro vôlei. Mas ele sempre tem uma aptidão pra praticar esporte. Outros praticam tiro, né? Sim. Esse é meu caso, isso é verdade. Isso aí, não, eu tenho que ressaltar isso aqui. Depois você nem conta, velho. Nem Pô, conta. eu vou fazer uma propaganda. Eu não posso falar o Vou fazer uma dia que propaganda eu... espontânea aqui, que é o meu Qual clube que é a de tiro. câmera de frente aqui? Qual é a câmera de Cowboys Jardim e outra aqui, ó. Ó, câmera de frente, Word. Marcelinho, câmera de frente. Não, ele abordou um assunto que você não precisava falar. Você não precisava falar, você Aí, foi irmão, abrir. Ó, aí não, tiro, aí não. Aí não, aí é que me... Tiro pro João não é arte e nem esporte. Eu não É sei o que vida. é. Não, acho que Café da é. manhã, café da manhã. É o primeiro despertar do homem. Ai, Não, moço. só pra lembrar, galera, eu gosto muito de tiro. Gosta nada. Mas prefere o vôlei, né? Eu gosto disso. Mas prefere o vôlei. Quase não gosto gosta. Mas lembrando que eu sou credenciado, eu fiz um treinamento, Prefiro sou apto a vôlei. isso. Tem tudo que precisa. Eu gosto de tiro, mas eu prefiro o vôlei. Apesar de não parecer que ele é apto, mas ele é apto sim. A loucura é só que não é. Se você correr e fazer assim, eu te acerto. Se você correr desviando assim, eu acho. Viu, O melhor moçada? zagueiro que tem. Fazendo um feedback aí Só um gancho do assunto que nós estamos falando sobre o podcast. William também está tendo a mesma ideia e vendo a importância também e lançando um podcast voltado para o futebol, voltado para todo mundo que passou por isso, para os que estão envolvidos e para os que já foram. Inclusive, ele tem umas ideias assim, fantásticas, porque eu acho que quando você inclui todas as oportunidades que tem no seu ramo, o negócio cria uma proporção. Tipo, hoje foi o início, hoje foi o primeiro, hoje foi o despertar. Mas, cara, se a gente colocar todas as possibilidades que isso pode virar, é muito grande. E o William, a gente teve uma conversa essa semana sobre as ideias dele, sobre as coisas que ele quer lançar. Cara, é fantástico, fantástico. Eu não vou falar nada porque eu não quero ficar falando para mais os sonhos de terceiros, porque a gente não pode também ficar falando as coisas que estão, né? Mas se eu tiver a liberdade de tocar mais ou menos no assunto, que eu achei fantástico. Pô, legal. Danilo, é o seguinte, nós estamos com ideia já tem algum tempo, uma produtora me convidou para fazer um podcast chamado Donos do Jogo. Tá? Ele só me disse o seguinte, eu tenho estrutura, você faz o resto. Você escreve, convida o pessoal, a galera e tal. Só que assim, eu não gosto de começar algo que eu não vou ter um projeto aí para seguir. Então assim, eu fiz um negócio em 3 etapas. Então a primeira etapa, nós vamos começar com o podcast. O podcast, eu quero deixar algo bem aberto, assim, nós vamos falar de variedades. Eu vou levar empresários para contar. O dono do jogo quer dizer o seguinte, nós queremos mostrar um jogo que ninguém vê. Então vejo um empresário de sucesso. Bastidores. O que ele passou para chegar ao sucesso? O que ele acha que foi chave para que ele chegasse no sucesso? Vocês são cantores de sucesso. Legal, tô vendo a carreira de vocês hoje, as músicas que vocês cantam e tudo mais. Mas vem cá, o que vocês passaram e o que vocês têm para deixar para alguém que tá começando? Pra chegar. Isso. Pra ele poder chegar, certo? Então, assim, o projeto é um projeto pra gente expor isso numa primeira etapa. A primeira etapa eu vou fazer com ex-atletas, Alex Dias, Leandro Guerreiro, Camilo. Nós vamos fazer ele ainda via web. Mas daqui uns 6 meses, quando a gente já estiver bem estruturadinho, aí eu quero trazer esses atletas até aqui. E aí dá a oportunidade para as empresas do estado para poder fazer uma propaganda com essas pessoas que às vezes a gente está tão distante, né? E que para trazer esses caras de lá para cá o preço é alto, porque você já começa falando com o intermediário. Então eu quero colocar as empresas para falar diretamente com eles. Como a gente está fazendo aqui um bate-papo. Né? E uma terceira etapa é no final do ano a gente fazer um jogo solidário. Eu falo sempre, né? Eu comentei naquele início, né? Naquela festa de inauguração aqui do podcast que você fez, eu comentei que uma empresa séria, ela tem que ter o braço, que é o braço que faz o social, que foi o que me chamou a atenção no Estrela. Sim. Porque esse futebol que a gente faz ali, Totalmente social. quantas pessoas tem ali envolvidas, né? E foi também o que me chamou a atenção pra gente começar nesse podcast. Nós vamos ter o pessoal do futebol amador, vai ter o pessoal do futebol profissional também. E os empresários que têm o esporte na veia.
né, que gostam de participar do esporte. Aproveitar também, Danilo, a partir da semana que vem nós estamos na Educativa, vamos transmitir o futebol estadual, né, pela Educativa, no canal do YouTube da Educativa, a gente vai estar lá também divulgando o futebol do estado. Sou apaixonado pelo esporte. O pessoal pergunta que time que eu torço aqui, para todos. Eu quero que todos os times saiam bem. Não, aqui no estado. Ah, no estado sim. Quero que todos os times saiam bem, porque eu quero que o futebol daqui respire, né? Sim. Parece que tá começando a respirar. Tem que romper a bolha, né? Nesse momento. Parece que tá começando agora a respirar. Vai ser bom. Isso aí vai ser um espetáculo. E essa questão que você tocou de trazer um empresário para falar sobre sucesso é uma mão de duas vias, porque tem muitas empresas que levam um jogador para trazer uma palestra motivacional, um curso, né, para falar com colaboradores do sucesso que ele teve. Então, na verdade, todo mundo tem sucesso. Todo mundo teve um sucesso. E às vezes o cara tem um sucesso que não sabe que está vivendo ele, mas o sucesso o meu não é igual ao dele, que não é igual de ninguém. E às vezes o meu pode ser até mais longe, Sim. porque eu fico almejando coisas toda hora. E eu não vivo o que eu tô presenciando, o meu sucesso hoje. Saúde, família e o bem-estar de todo mundo que está em minha volta. Mas assim, é muito bacana, porque o jogador, ele tem um tipo de sucesso, né? Foi lá, começou na base, teve uma oportunidade, viajou, foi para clubes, participou de peneirada e tudo mais, e um cara veio, tal, injetou e deu certo. E o empresário não fez a mesma caminhada, mas também conquistou. Então eu acho que por isso que você buscando um empresário e o empresário buscando um jogador para mudar as tribos dos assuntos é essencial. E nós, como ex-atletas, temos muito mais a ganhar. Teoricamente, nós tivemos êxito, mas o dinheiro veio por causa da profissão. Agora, a segunda etapa é administrar esse dinheiro. E 95% dos atletas que ele vai virar? Tem êxito financeiro no futebol. Quando eu falo êxito financeiro, números hoje da CBF 5%? É de que 5% dos atletas ganham mais do que 2 salários mínimos. 5%. É muito pouco, né? Do céu. Certo? Caraca. E desses 100% dos atletas no mundo, 2% deles ficam multimilionários. 2. O restante então, tudo... E aí, o atleta, ele para de jogar, ele tem aquela economia dele. Sim. O que acontece na cabeça do atleta? Entrava sempre o dinheiro. Então, não importa a loucura ou a cagada que o cara fazia, daqui a pouco ele acertava uma premiação, a conta tá cheia de novo, né? Só que quando ele para de jogar, às vezes ele tenta um negócio, quebrou e não entra mais dinheiro. Acabou, E isso acontece com muito ex-atleta hoje. Então, assim, até nesse sentido, a gente faz a parte também da filantropia, que é pegar esses caras, eles vão ter uma nova oportunidade. Só que agora eles aprenderam com algumas experiências ruins. Então você traz ele aqui, e aí é o que eu digo, que tem a questão dessa troca. Porque da mesma forma que uma empresa, para você trazer o Aloysio Chulapa para fazer uma propaganda falando da bebida que você vende, por exemplo, vai custar caríssimo. Por quê? Você vai no empresário dele, pro empresário levar até ele a proposta. Até o chegar empresário já pegou um monte. 5 pessoas até chegar. Passou por 4, 5 intermediários até chegar ele. Aqui eu quero fazer o contrário, eu quero conectar a empresa direto com o atleta. Com o atleta. Quem Com a realmente necessidade dele. tá gerando esse engajamento com o produto da empresa. E aí fica muito mais fácil deles dialogarem. E você sabia que a música é muito parecida com esses números, né? Sim, com certeza. A música é muito, muito igual, Não é esses que números parecido, do igual, atleta. igual, exatamente igual. É uma coisa. Atravessadores, né, pessoas que para chegar no artista ou chegar no empresário, tem que passar por elas. A única diferença é que o artista do jogador de futebol, o jogador de futebol ele tem uma idade X, certo? Ele O tem artista, prazo de validade. o artista Ele tem tem um muito prazo de artista. Pode que iniciar tá com enquanto o jogador estiver parando. Vamos falar de uma Vai começar dupla. com 60 anos. Vamos falar de uma dupla. Os meninos que o Rick, do Rick Renner. Gino e Geno. Gino e Geno, pronto. Gino e Geno não era Mato nada. Grosso Matias. Não, mas é o seguinte, Mato Grosso não, Matias não, já vem galgando. sucesso, O Né? Betinho Muito. citou Gino e Geno, é o seguinte, Gino e Geno com 30, 20 e poucos anos fizeram sucesso e pararam. E ficaram aí com 40 anos sem sucesso, 50 anos sem sucesso. E de repente o Rick Cara, foi eu lá e sei dessa produziu um história, DVD, produziu um DVD e explodiu. Depois de velhos, Com assim, depois de mais 65 velhos, né? anos os caras começaram a... 60 sei e poucos dessa anos. história. É isso que eu falo. A música é muito parecida, só me engano, muda isso aí. Se eu não me engano, o Rick Prazo de falou. validade. O Prazo de Renner, validade. né? O Rick. O Careca, Rick, né? o Rick é. Eu lembro que ele comentou isso num podcast ou numa live, alguma coisa. Sim. Cara, ele acreditou nos ele velhinhos. chegou nos velhinhos. Chegou nos velhinhos e falou, ó, você quer que eu produza? Eu vou produzir. Não. mas- Eu ouvi uma história assim. Ah,
eles acreditaram no veinho porque são talentosos. São, E uma coisa que eu vou falar pra você, o Ginigeno, é uma coisa que hoje em dia é muito difícil de acontecer. Identidade musical. Exatamente. O cara abre a boca e sabe que é o Ginigeno. Exatamente. Por causa do timbre, mercado, cara. por causa do jeito de cantar e tudo mais. E se você não souber de música, você sabe por causa do passinho dos caras que tem no palco. Aí o que aconteceu? O Rick Renner tava fazendo um show num rodeio, um negócio grande. Aí falou assim, ó, eu vou produzir vocês. Vou produzir vocês. Só que eu vou convidar vocês para entrar no show. E aí, num momento do show, eu vou chamar vocês vão entrar exatamente com aquele passinho. Aquela coisa... Fez um direcionamento, uma trajetória. Rapaz, os caras entraram, a turma veio a delírio. Rodeio, eles são o número 1. E aí eu bebo pra caralho, aquelas músicas assim, Sim. sabe? Tipo de duplo sentido, e vindo e o Duplo povo... sentido sem chegar a Não, essa duplo sentido naquela questão de ser engraçada. Música de você ouvir que você tem... É E os engraçado. veinhos, né, cara? E não Então, tem... Mas aí, você tocou num detalhe que é exatamente o que eu penso e o que eu quero tentar trazer. Eles tinham o que precisava, só que o outro tinha experiência pra dizer pra eles, vocês precisam fazer dessa forma. Aí teve um visionário, que foi o Rick, que ele é um visionário em todos os sentidos, em composição e tudo mais. E um cara também que tem um timbre diferenciado. Teve a visão, ele falou assim, ó, eu vou colocar esses caras aqui nesse momento. Se der certo não, se vier, eu injeto grana, vou atrás de quem tem, ou sei lá, Sim. e vamos lançar. Mas, moço, eu sei. E a sua ideia, ela mistura muito com isso, porque eu vejo muito jogador de futebol que tem um talento pra estar aqui, pra conversar, pra estar num programa de TV. Cara, tem muito jogador que, cara, esses dias eu passo muito tempo assistindo esses jogadores da antiga. Eles são sensacionais. A história desses caras... esses caras, cada um individualmente, tem cada história que se chegar num podcast, explode. Você tá entendendo? E tem muitos aí quieto que não fala da história, né? Que estão aí apagados, né? Que podia estar. A internet, ela chama muita atenção das pessoas quando eu vejo uma história que é parecida com a minha, e aí eu quero saber como você fez pra sair dessa situação e chegar onde você chegou. Sim. Tem muito atleta que pode fazer isso, tem muito empresário que pode contribuir. O que eu quero é tirar um pouquinho os termos técnicos. Sim. Entende? E a gente falar um pouco mais aberto, um pouco mais rasgado, para que todo mundo possa entender. Nós vamos ter comédia também, lógico que vai ter comédia. Vou levar um amigo nosso, Ivan Taguchi, levar ele pro podcast também, turmar ele com o pessoal. Não fala, pô. Vai ser muito bom. Só te falo isso, vai ser muito bom. Não, eu assisto Bom, tá, muito. Guti? Mudo. Rapaz, eu assisto Cara, muito. você tocou num ponto legal, porque o do João, Um abraço, moçada. Obrigado. João Haroldo, Obrigado, Léo. ele ganhou muito dinheiro com o vôlei, mas foi má administração, não foi, Betinho? E dinheiro ele ganhou com o vôlei. Com o vôlei ganhou. Mas Taguti é brincadeira. O convidado, só pra você, o convidado do podcast, esse jovem aqui, ó. Olha, quando vai ter jogo você já no Chaco-Chivinho? Quando vai ter? A gente vai encontrar lá na Chaco-Chivinho, a gente conversar certinho, pessoalmente. o Ivan, ele é um Vocês saco. viram que eu já abri negociação com ele. Ele... Cara, mas vocês podiam chamar o Pirica também lá da Copa Sul. Vocês já ouviram falar no Pirica? Jogou profissional muitos anos, jogou amador. Esse cara... O Xaropinho deve ter... Não, ouviu falar, Xaropinho? O Pirica, o Potoca, o Pirica, tudo jogador. Olha lá, ó. Ô Danilo, Rapaz, Você não consegue participar aqui? Mas, moço... ele tá com vergonha. Danilo, Tá dala de 20, né? quem tá assistindo Fica a gente bem. agora, tá acompanhando a gente agora, uma das pessoas que mandou mensagem aqui foi o Cris. Mandou um abraço Cris pra você, é Cris da bacana LX Tech. demais. Grande abraço. Tá deixando um abraço pra vocês aí. Grande abraço, Cris, meu amigo. Tamo junto. E obrigado pelo apoio e toda a base que estão fazendo aí pra gente. Não, eu quero que esse podcast de jogador, de ex-jogador, chama o Pirica, cara. Você falou pra mim que ia estar em todos. Cara, esse... Independente do não, tema. esse eu quero trazer o Pirica Mas você não pra vocês falou? conhecerem. Você não falou? O Pirica, a gente tem uma história muito legal que a gente sorteou um churrasco com o João Haroldo Betinho. E na hora do sorteio, caiu na casa do Pirica. O Pirica é um ex-jogador, mora na Copa Sul, é um cara sensacional. E caiu na casa dele, ele foi sorteado pra ter um churrasco com o João Haroldo Betinho tocando ao vivo. E nós sorteamos, a dupla sorteou. E caiu na casa dele. Cara, nós chegamos lá,
Nós conhecemos esse cara e ele era fã realmente de Haroldo Betinho, mas fã incondicional. Assim, casou muito. Adesivo no guarda-roupa. Não, você não tá entendendo quando nós chegamos lá. E esse cara tratou a gente assim, numa humildade. E ele é um cara muito engraçado, cara. Vocês têm que conhecer essa figura. Nós vamos ter, É, vamos ter a rapaz, oportunidade, né? Você vai ter. certeza. Vou apresentar pra O você. Betinho vai trazer aqui. Vou trazer, eu vou fazer questão de trazer ele. Né? A O gente Perico pode fazer Piro que é o churrasco sensacional. do Haroldo e Betinho, fazer de novo e levar. Não, deixa com nós, não vamos ajeitar. Na hora que a gente estava no intervalo ali, William, o Betinho falou uma coisa muito importante. A gente nos reunirmos para bater um papo sem câmera, sem gravação, sem nada, só para a gente falar de coisas aleatórias do que podemos trazer no próximo. E o que a gente puder somar, todo mundo. todo Ideias, Entendeu? porque o Danilo precisa de ideias. A falta que eu sinto em Campo Grande ainda hoje é justamente criar esse ecossistema que a gente vai estar se ajudando. É a união. Porque vocês são cantores, daqui a pouco ele é empresário, vai fazer um evento ou alguma coisa. Daqui Sim, a pouco ele faz uma pescaria. sim. Aí tenho amigos meus da Europa que doido pra vir pescar aqui no Brasil. Aí, ó. Comentei com... E a gente tá organizando O zóio do Giroto fez assim. Não! Em dólar, Ele Geraldo? Dólar? O pessoal de. Lá é euro, lá é euro. Euro! Euro, melhor irmão. ainda. Tão fácil hoje, ligação Olha de que- vídeo, ó, WhatsApp. Só tem uma coisa do pessoal de lá, Giroto. O pessoal quer vir, eles até vão pra pesca e tudo mais. Só, meu irmão, você vai ter que arrumar uma corrida pra eles no Pantanal, alguma coisa. Aí, Vai ó. gostar É de só pescar. sortar Ele arruma tudo. Passar um sanguinho no lombo dele e soltar uma onça atrás deles. Eles vão correr como ninguém. Corrida irmão. da onça. E eles são obrigados a correr. Tem uns lugares bons pra eles correrem. Sabe um ícone Meus da cameraman, pesca? por favor. Que é pescar? Quando A gente- quando O Zico, cara. eu convidei o William pra cá, Vai na- logo quando ele sentou, eu queria que vocês passassem um pouquinho da trajetória dele, jogando, fazendo gol, e, sabe? Fazendo aquela coisa Sim. pra deixar bem impactante a presença dele, porque quando a gente tá do lado da pessoa, depois a gente fica entendendo qual que é a importância que o cara teve, tem e sempre terá ao nosso lado, assim. Então a gente fica muito gratificado e é muito legal a gente dar uma intenção. Da mesma forma que a gente fez com o Henrique, que vai mostrar onde ele representou, Henrique é gigante. representou o churrasco dele e a arte dele no Brasil todo e fora também. Vamos dar uma... Com certeza. Vamos fazer isso com o William Isso também, aí. que o William... E o sucesso não é barato, né, William? Tô vendo que você tem algumas E marcas. não estamos falando de preço, nós estamos falando de valor, né? Não, nós estamos falando de desgaste Cara, físico, e- emocional, Ô, psicológico Danilo, e tudo mais. Isso é legal que aquele dia que a gente se encontrou aqui, primeira vez pra fazer esse pó de peças do Estrela do Peças, conversamos bastante com o William, né? E aí o Instagram é fantástico, né? Parece que a gente tá do lado da pessoa, ele Entrega. recomenda, né? E eu vi alguns vídeos dele, cara, e tem uma entrevista que você deu contando da sua história, do problema de saúde que você teve. Exato. E eu vi no seu Instagram, cara, achei fantástico a história de vida que tem por trás da pessoa, É isso por aí. trás do jogador, Betinho. Esse cara tem uma história no futebol, cara. É isso aí. E do que ele passou, que é sensacional, assim, sabe? E eu vi através do seu Instagram isso, eu gosto de pesquisar, né? Por ser uma pessoa muito ligada à internet. Pesquisei, entrei, olhei e vi tudo que ele representa pro futebol e a história de vida sua, muito bonita. E as suas batalhas, né, irmão? E você é daqui mesmo, William? Sou de Campo Grande. O pai Você é de Campo Grande mesmo. pai é major aposentado. Meu pai foi muitos anos regente da banda de música da Polícia Militar aqui, né? Olha, cara. Hoje tá aposentado. Que legal. Top, cara, que massa. Melhor na pesca que eu, só meu pai. Aí, ó. Puta, mas Aí é- sim. Ele é bom.